falar que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Qual é a liberdade que o Senhor Jesus nos dá quando Ele diz: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Será que a liberdade que esse Cristo, que esse Senhor nos dá, quando Ele cita, quando Ele fala isso, é a liberdade de nós fazermos o que quisermos na nossa vida, de tomarmos as atitudes que quisermos? Porque quando nós falamos de liberdade, nós não falamos de liberdade para fazer o que quiser, na hora que quiser, com quem quiser e aonde quiser. Porque a liberdade que o Senhor Jesus Ele cita para nós é a liberdade da escravidão do pecado. Você vê que o próprio Senhor Jesus, quando Ele vai falar com os fariseus e os escribas, Ele mesmo fala que eles encontrariam a liberdade, seriam livres se o conhecessem, se tivessem um encontro com Ele, se o reconhecessem realmente, se passassem a ver que Ele era mesmo o Filho de Deus. E ali os fariseus começaram a blasfemar o Senhor Jesus, dizendo que nunca foram escravos, dizendo que nunca serviram a ninguém, porque eram filhos de Abraão, porque eram descendentes de Abraão. E o Senhor Jesus fez questão de tentar abrir os olhos deles, mas mesmo assim eles continuaram cegos. E esse é o problema da juventude, das pessoas hoje. Elas continuam cegas. Elas aceitaram a Jesus, mas continuam cegas. O Senhor Jesus disse para eles assim: eu não disse que vocês são escravos, eu estou dizendo em outras palavras, porque não é assim que é citado, não é assim que o Senhor Jesus fala, mas eu estou dizendo em outras palavras, para você entender. Eu não estou dizendo que vocês são escravos de uns ou outros, que vocês são escravos de pessoas, mas vocês são escravos das suas atitudes, vocês são escravos dos seus pecados. Os seus pais eram acostumados a matar profetas e vocês querem fazer a mesma coisa. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, consequentemente filhos de Deus, vocês me reconheciam, vocês me respeitavam, vocês me colocavam em primeiro lugar, me respeitavam como filho de Deus, e Deus sobre vocês também, Senhor sobre vocês também. A Bíblia diz: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é escravidão de pessoas, não é uma escravidão física de outra pessoa, é a escravidão do erro, do pecado, sabe, da sua vaidade, do seu orgulho, dos seus vícios. Essa é a liberdade. Não é a liberdade para você fazer uma balada gospel, que também não tem nada a ver com a Bíblia. Você vê que o apóstolo Paulo não ensina isso para Timóteo, que era um jovem que ia suceder ao ministério, que seria o sucessor do ministério. Você não vê Timóteo em balada gospel, você não vê isso. A liberdade é a liberdade dos vícios, é a liberdade das atitudes erradas, dos pecados. Não é liberdade para fazer o que quer e quando quiser, aonde quiser e com quem quiser. Não é isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala referente a isso. É muito simples para você entender. Ele fala no livro aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Tornei o que? A voltar a ser escravo das atitudes que você tinha quando não servia ao Senhor Jesus, quando não servia a Deus. Porque de que adianta, meu amigo e minha amiga, você aceitar Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas?
Você não foi livre ainda. Você não conheceu a Jesus ainda. Se você diz que aceitou a Jesus, se batizou nas águas, mas continua tomando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas, você não conheceu a Jesus. Você conheceu a palavra, você não conheceu a Jesus. Espírito, porque a palavra também é Jesus. A Bíblia diz isso em João, que Ele é a palavra. Você conheceu a letra, você não conheceu o espírito da letra. Porque o Senhor Jesus é a letra em espírito, vivificada em forma humana, que veio à terra para nos salvar, para pregar a Ele mesmo, para que nós o conhecêssemos e fôssemos libertos, e alcançássemos a salvação. Você vê que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Se você continua tomando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, você não está se santificando, você está se enganando. E o pior, enganando a si mesmo. Você só engana você mesmo, não engana mais ninguém, porque Deus conhece, Deus esquadrinha o coração de todos. A Bíblia diz também que o Senhor Jesus, Ele estava pregando e fazendo muitos milagres, e muitas pessoas passaram a crer nele, mas não creram nele pelo que ele era, creram pelos milagres, creram pelos sinais, pelo que ele fazia de benefício para o povo, e não pelo que ele era para o povo. Não pelo que ele era, mas pelos benefícios, uma cura, uma libertação. Ressuscitava ali os mortos, mas não, as pessoas não estavam interessadas nele, estavam interessadas no que ele tinha a oferecer. Esse tipo de gente não conheceu a ele, viu, presenciou os milagres dele, mas não conheceram a ele ainda, porque quando conhecem a ele, elas abandonam as mais práticas e se mantêm firme na liberdade dos vícios, dos pecados, das vaidades, dos orgulhos, da prepotência, da arrogância, da falta de humildade. Quando você conhece o Senhor Jesus, você é livre, mas não para fazer o que quer, com quem quer e aonde quer. Você é livre do pecado, você é livre daquilo que te aprisionava e te encaminhava ao precipício do inferno, ao Hades. É disso que você é livre. Aceitar a Jesus e tê-lo como Salvador não te dá direito de fazer o que quer e de fazer o que Ele quer. Esse é o direito que você recebe: fazer a vontade dEle, obedecê-lo, andar em conformidade com o quê? Com a palavra dEle. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á por amor de mim. Perder a vida não é se matar, é abrir mão daquilo que agrada a sua vontade, a sua carne, para fazer a vontade dEle. Você é livre quando você o aceita e o obedece. Aí você é livre. Se você o aceitou, se batizou e o obedece, você é livre. Se você não obedece essa palavra, você ainda não é livre. Pense bem sobre isso. Você vai saber se você está livre ou não. Você vai se conhecer, você vai se analisar e você vai saber se você está livre ou não. Só você saber disso. Você e quem? Você e Deus. Analisa-te a si mesmo e procura corrigir-se nesse exato momento, se você conseguiu se analisar e viu que você não está livre, porque ainda há tempo para você ser livre. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja e te livre, em nome do Senhor Jesus.